Segundo livro de Samuel, capítulo 22. Cântico de Davi em ação de graças. E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois: O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto retiro, o meu refúgio. Ó meu Salvador, da violência me salvaste. O Senhor digno de louvor invoquei e de meus inimigos fiquei livre. Porque me cercaram as ondas de morte, as torrentes de Belial me assombraram, cordas do inferno me cingiram, encontraram-me laços de morte. Estando em angústia, invoquei ao Senhor e a meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos dos céus se moveram e abalaram, porque ele se irou. Subiu a fumaça de seus narizes e na sua boca um fogo devorador, carvões se incenderam nele. Abaixou os céus, desceu e uma escuridão havia debaixo de seus pés. E subiu sobre um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. E por tendas pôs as trevas ao redor de si, ajuntamento d'águas, nuvens dos céus. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Trovejou desde os céus o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz. E disparou flechas, e dissipou raios e os perturbou. Apareceram as profundezas do mar, os fundamentos do mundo se descobriram pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento dos seus narizes. Desde o alto enviou e me tomou, tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu possante inimigo e daqueles que me tinham ódio porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu esteio. E tirou-me para o largo e arrebentou-me dali porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos me retribuiu. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízes estavam diante de mim e seus estatutos me não desviei. Porém fui sincero perante ele e guardei-me da minha iniquidade. E me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos meus olhos. Com o benigno te mostras benigno, com o varão sincero te mostras sincero. Com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostras avesso. E o povo aflito livras, mas teus olhos são contra os altivos, e tu os abaterás. Porque tu, Senhor, és a minha candeia, e o Senhor esclarece as minhas trevas. Porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus salto um muro. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada, e é o escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Faz-ele os meus pés como os das servas, e me põe sobre as minhas alturas. Instrui as minhas mãos para a luta, de maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Também me deste o escudo da tua salvação, e pela tua brandura me vieste a engrandecer. Alargaste os meus passos debaixo de mim, e não vacilaram os meus artelhos. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e nunca me tornei até que os consumisse. E os consumi e os atravessei, de modo que nunca mais se levantaram, mas caíram debaixo dos meus pés. Porque me cingiste de força para a luta, fizeste abater debaixo de mim os que se levantaram contra mim. E deste-me o pescoço de meus inimigos, daqueles que me tinham ódio, e os destruí. Olharam, porém não houve libertador. Sim, para o Senhor, porém não lhes respondeu. Então os moí como o pó da terra, como a lama das ruas os trilhei e dissipei. Também me livraste das contendas do meu povo, guardaste-me para a cabeça das nações, o povo que não conhecia me servia. Os filhos de estranhos se me sujeitaram, ouvindo a minha voz me obedeceram. Os filhos de estranhos descaíram, cingindo-se, saíram dos seus encerramentos. Vive o Senhor e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação.
o Deus que me dá inteira vingança e sujeita os povos debaixo de mim, e o que me tira dentre os meus inimigos, e tu me exaltas sobre os que contra mim se levantam. Do homem violento me livras. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as gentes, e entoarei louvores ao teu nome. Ele é a torre das salvações do seu rei, e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi, e com a sua semente para sempre. Capítulo 23. As últimas palavras de Davi. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Porém os filhos de Belial todos serão como os espinhos que se lançaram fora, porque se lhes não pode pegar com a mão. Mas qualquer que os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve. Josebe-Basebete, filho de Taquemoni, o principal dos capitães. Este era Atino, o esnita, que se opusera aos 800 e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à luta e quando de Israel os homens subiram. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor obrou um grande livramento e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. E depois dele Samá, filho de Agé, ou Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor obrou um grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram e vieram no tempo da cega a Davi, à caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acamparam no vale de Refaim. Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava então em Belém. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém que está junto à porta? Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi, porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. E disse: guarda-me, ó Senhor, que tal faça? Beberia eu o sangue dos homens que foram a riso da sua vida? De maneira que não a quis beber, e isto fizeram aqueles 3 valentes. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era a cabeça de 3, e este alçou a sua lança contra 300 e os feriu, e tinha nome entre os 3. Porventura este não era o mais nobre dentre esses 3? Pois era o primeiro deles, porém aos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabzeel, grande em obras. Este feriu 2 fortes leões de Moabe, e desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova no tempo da neve. Também este feriu um homem egípcio, homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança, porém ele desceu a ele com um cajado, e arrancou a lança da mão do egípcio, e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre 3 valentes. Dentre os 30, ele era o mais nobre, porém aos 3 primeiros não chegou. E Davi o pôs sobre os seus guardas. Azael, irmão de Joabe, estava entre os 30, que eram Elanã, filho de Dodô de Belém, Samá, Arodita, Elica, Arodita, Elis, Pautita, Ira, filho de Iques, Tecoíta, Abiezer, Anatotita, Mebunai, Uzatita, Zalmon,
Auita, Maarai, Netofatita, Elebe, filho de Baná, Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Hidai, do ribeiro de Gaás, Abi-Albon, Arbatita, Asmavete, Barubita, Eliaba, Salmonita, os filhos de Jazem, e Jonatas, Samá, Ararita, Aião, filho de Eliã, filho de Aitofel, Gilonita, Esrai, Carmelita, Parai, Arbita, Igal, filho de Natã, de Zobá, Bani, Gadita, Zeleque, Amonita, Naarai, Berotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira e Trita, Garebe e Trita, Urias, Eteu, 37 ao todo, todos. Salmos número 57. Davi acha socorro contra os seus inimigos e louva a Deus. Miquitão para o cantor Mor Altachete, quando fugia de diante de Saul na caverna. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus enviará seu auxílio e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. A minha alma está entre leões e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas e cuja língua é espada afiada. Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Armaram uma rede aos meus passos, a minha alma ficou abatida, cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que nela caíram. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei e salmodiarei. Desperta, glória minha, desperta, alaúde e harpa. Eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, cantar-te-ei entre as nações, pois a tua misericórdia é grande até os céus e a tua verdade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus, e seja a tua glória sobre toda a terra.